Fala, família abençoada do agronegócio brasileiro. Aqui você está na sua casa, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre Hedera no agronegócio. Que é mais que cripto, galera. É uma ferramenta de poder, ok? Você já parou para pensar, ou então já reparou, que de vez em quando aparece uma novidade tecnológica que promete mundos e fundos, mas na hora que o bicho pega mesmo, ela trava ou custa uma fortuna para rodar? Tem muita criptomoeda por aí, que parece trator chinês, bonita no catálogo e por fora, mas deixa na mão logo na primeira curva de nível. Pois é. O mercado financeiro está cheio de promessas, gente. Mas quem está no campo precisa do quê? Robustez. E hoje, o que eu vim fazer? Eu vim falar da Hedera Agabar. Hedera Rede, Agabar Cripto. Ela não é só mais uma cripto. Ela é o que a gente chama de sistema operacional das grandes empresas. Enquanto algumas redes por aí cobram taxas e juros do tipo de agiota para poder operar, para você fazer uma operação, a Hedera é rápida, barata e é como um tiro. Eu vi um produtor tentando rastrear uma carga, uma rede lenta e quase perdendo o contrato por causa disso. Mas com Hedera a gente está falando de governança de gente grande. Vamos sair do amadorismo das moedinhas e entrar na infraestrutura de elite. Bora comigo? Eu sei, você ouve falar de cripto e já pensa em golpe, pirâmide, coisa de guru financeiro, tudo bem. Mas aqui no Agro Brasil Digital, a gente separa o joio do trigo, entendeu? E eu só trago o que serve para o seu bolso. Portanto, se inscreva aqui. Porque você pode ser o líder da sua região. E para ser líder, você precisa beber dessa fonte. Então, curta o vídeo. E se você prefere tecnologia séria do que promessa vazia, comenta aqui. Você já investiu ou pensou em usar a blockchain do seu negócio? Ou ainda tem aquele pé atrás? Vamos conversar de verdade sobre isso? A Hedera, ela se diferencia porque ela não é uma blockchain comum. Ela é como uma hash graph. É como se a blockchain fosse um caminhão antigo e a Hedera fosse um trem-bala em alta velocidade, porém segura, nos trilhos, tudo certinho. Então, além de ser segura, ela é mais justa e gasta menos energia. O que é música para os ouvidos de quem preza pela sustentabilidade. Bom, eu mergulhei muito nesse assunto e também muito nos nossos artigos que nós já temos a respeito de criptomoedas e mercado digital dentro do nosso site, para poder te explicar por que a Hedera é o lugar certo para você colocar a sua rastreabilidade e seus smart contracts. Você já aprendeu sobre isso em um vídeo atrás. O que você vai ver agora na nossa infografia do notebook LM é a anatomia dessa rede. Então presta atenção que isso aqui é o que o Google, olha só, é o que o Google e a IBM usam para gerir os dados globais deles. Tá bom? A gente já volta. Assiste aí, não perde nenhum detalhe. A digitalização no campo, bom, já é uma realidade, né? Mas aqui não estamos falando só de otimizar a colheita. Hoje, vamos entender como uma tecnologia bem específica está sendo apresentada como uma verdadeira ferramenta de sobrevivência para o agronegócio, ainda mais nesse mundo cada vez mais instável. A nossa análise de hoje parte de uma pergunta bem séria. Com tanta instabilidade geopolítica, com riscos de desabastecimento, será que os sistemas que sustentam a nossa produção de alimentos são fortes o suficiente
Essa é a grande questão que fica no ar para o setor agrícola. E olha só, essa citação da fonte resume o argumento central de uma forma perfeita. A tecnologia no campo não é mais um luxo, uma escolha, ela virou uma questão de sobrevivência mesmo. É essencial para garantir que o agronegócio continue de pé, não importa a crise que vem. Para a gente entender por que a tecnologia é tão crucial assim, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário atual. É o que vamos fazer nesta sessão, explorando os desafios que transformaram o campo num ambiente de alto risco. A agricultura moderna lida com uma complexidade que, sinceramente, nunca se viu antes. Conflitos lá do outro lado do mundo podem parar o fornecimento de insumos aqui e, ao mesmo tempo, os consumidores querem saber de tudo, exigem transparência total sobre a origem dos produtos. Os sistemas antigos, aqueles baseados em papel e na confiança, eles simplesmente não conseguem mais acompanhar esse ritmo, essa demanda por dados. Ok. Diante de todos esses problemas, que ferramentas já existem para tentar resolver isso? Vamos dar uma olhada nas tecnologias atuais e entender por que, segundo a fonte, elas não foram suficientes. Esse comparativo aqui mostra bem a evolução. A gente saiu de uma gestão tradicional, que era bem limitada e vulnerável, e foi para o blockchain inicial, que trouxe sim melhorias em transparência e segurança. O problema é que essa primeira onda de tecnologia, apesar de ser um avanço, acabou batendo de frente com outros obstáculos. E aqui estão as dores de cabeça da primeira geração de blockchains. A lentidão, o gasto absurdo de energia com a mineração e as taxas que podiam explodir do nada. Tudo isso tornava a aplicação em larga escala no agronegócio, que precisa de agilidade e de custo previsível, praticamente inviável. E é exatamente aqui que a fonte apresenta uma tecnologia alternativa, uma que foi projetada para superar justamente esses problemas. Então, vamos entender o que é o Hedera. Pensa assim, em vez de uma fila única, que é como um blockchain tradicional funciona, imagina uma rodovia com várias pistas, onde as transações acontecem ao mesmo tempo, em paralelo. Essa é a grande sacada por trás do Hashgraph, e é isso que permite um processamento muito mais rápido e eficiente. E só para ter uma ideia da escala do projeto, a fonte destaca a capitalização de mercado, mais de 7 bilhões de dólares. O argumento é que essa solidez financeira seria um indicador de estabilidade, algo super importante para um setor como o agronegócio. Então, vamos entrar nos detalhes. Quais são os pontos técnicos que, segundo o material que a gente analisou, tornam essa tecnologia uma opção mais interessante para as demandas da agricultura? Esse comparativo técnico aqui é bem claro. Diferente dos blockchains que usam Proof of Work, ou POW, que precisam daquela mineração super intensa, a Hedera é apresentada com vantagens bem nítidas. Velocidade para rastrear milhares de itens em tempo real, taxas fixas para dar previsibilidade de custos na safra e, claro, a confirmação de pagamentos e entregas em segundos, não minutos. Agora, o impacto visual do consumo de energia aqui é gritante. Para um setor como o agronegócio, onde sustentabilidade e as metas ESG são cada vez mais levadas a sério, essa diferença gigantesca no gasto de energia se torna um ponto fundamental na hora de escolher uma tecnologia. Não tem nem como comparar. Mas o que esse número, mais de 10 mil, significa na prática? Bom, significa a capacidade de processar mais de 10 mil transações por segundo. Para a logística do agro, que gera um volume de dados imenso com sensores, drones e transporte, essa escala é apontada como algo essencial. Outro pilar importante, de acordo com a fonte, é a governança. A rede não é controlada por uma empresa só. Existe um conselho com nomes de peso como Google e IBM tomando as decisões, o que, segundo o texto, oferece uma estabilidade e uma proteção contra manipulações ou interferências de governos, por exemplo. Ok, a teoria a gente já viu. Mas como é que essa tecnologia se traduz em aplicações práticas? Lá na fazenda, no dia a dia? A rastreabilidade é o exemplo mais clássico. A ideia é que cada passo, desde a semente até o produto chegar no supermercado, seja registrado de forma imutável na rede. O resultado? Um histórico digital completo, a prova de fraudes, que garante a origem e a qualidade do produto. A fonte também explora o que chamam de tokenização de ativos. Imagina só transformar uma parte da próxima colheita ou um pedaço de terra em um título digital que pode ser negociado de forma fácil. Isso poderia dar aos produtores acesso rápido a dinheiro, facilitar crédito e até atrair novos tipos de investimento para o campo. É uma ideia bem poderosa. Para fechar, a análise olha para o futuro, mostrando tanto o potencial enorme quanto as barreiras bem reais que existem para essa transformação digital acontecer de verdade na agricultura. E a fonte é bem realista aqui, apontando os obstáculos.
A falta de internet de qualidade no campo é, claro, uma barreira gigantesca e não adianta só ter a tecnologia, né? É preciso capacitar os produtores para que eles consigam extrair o máximo de valor dessas novas ferramentas. Este slide final resume bem a mudança de paradigma que a fonte descreve. A proposta é sair de um modelo manual, reativo, para um futuro digital com registros que não podem ser alterados, uma gestão de riscos muito mais proativa e um acesso bem mais ágil ao sistema financeiro. E a gente encerra com essa provocação. Em um mundo onde informação é poder, talvez a capacidade de gerar, proteger e monetizar dados se torne o ativo mais valioso do agronegócio. É uma ideia para a gente pensar, não é mesmo? Fala, família abençoada do agronegócio brasileiro. Aqui você está na sua casa, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre Hedera no agronegócio. Que é mais que cripto, galera. É uma ferramenta de poder, ok? Você já parou para pensar, ou então já reparou, que de vez em quando aparece uma novidade tecnológica que promete mundos e fundos, mas na hora que o bicho pega mesmo, ela trava ou custa uma fortuna para rodar? Tem muita criptomoeda por aí, que parece trator chinês, bonita no catálogo e por fora, mas deixa na mão logo na primeira curva de nível. Pois é, o mercado financeiro está cheio de promessa, gente. Mas quem está no campo precisa do quê? Robustez. E hoje, o que eu vim fazer? Eu vim falar da Hedera Agabar. Hedera Rede, Agabar Cripto. Ela não é só mais uma cripto. Ela é o que a gente chama de sistema operacional das grandes empresas. Enquanto algumas redes por aí cobram taxas e juros do tipo de agiota para poder operar, para você fazer uma operação, a Hedera é rápida, barata e é como um tiro. Eu vi um produtor tentando rastrear uma carga, uma rede lenta e quase perdendo o contrato por causa disso. Mas com Hedera, a gente está falando de governança de gente grande. Vamos sair do amadorismo das moedinhas e entrar na infraestrutura de elite. Bora comigo? Eu sei, você ouve falar de cripto e já pensa em golpe, pirâmide, coisa de guru financeiro, tudo bem. Mas aqui no Agro Brasil Digital, a gente separa o joio do trigo, entendeu? E eu só trago o que serve para o seu bolso. Portanto, se inscreva aqui, porque você pode ser o líder da sua região. E para ser líder, você precisa beber dessa fonte. Então, curta o vídeo e se você prefere tecnologia séria do que promessa vazia, comenta aqui. Você já investiu ou pensou em usar a blockchain do seu negócio? Ou ainda tem aquele pé atrás? Vamos conversar de verdade sobre isso? A Hedera, ela se diferencia porque ela não é uma blockchain comum. Ela é como uma hash graph. É como se a blockchain fosse um caminhão antigo e a Hedera fosse um trem-bala em alta velocidade, porém segura, nos trilhos, tudo certinho. Então, além de ser segura, ela é mais justa e gasta menos energia, o que é música para os ouvidos de quem preza pela sustentabilidade. Bom, eu mergulhei muito nesse assunto e também muito nos nossos artigos que nós já temos a respeito de criptomoedas e mercado digital dentro do nosso site, para poder te explicar por que a Hedera é o lugar certo para você colocar a sua rastreabilidade e seus smart contracts. Você já aprendeu sobre isso em um vídeo atrás. O que você vai ver agora na nossa infografia do Notebook LM é a anatomia dessa rede. Então presta atenção
que isso aqui é o que o Google, olha só, é o que o Google e a IBM usam para gerir os dados globais deles. Tá bom? A gente já volta. Assiste aí, não perde nenhum detalhe.